Oi, tudo bom? Boa noite, Boa tudo e com noite, você? seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu só pedir para o pessoal aproveitar esse aviãozinho aí, gente, e convidem os amigos de vocês para a nossa live. Esse aviãozinho é justamente para isso. A gente clica nele e aí a gente convida as pessoas. Então, vamos convidar e vamos compartilhar, se a gente puder, para as pessoas poderem participar, porque o nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, né? Deixa só mais um minutinho que a gente começa. Ó, a Marlúcia Brandão, boa noite, seja bem-vinda. Tássia de Lima, seja bem-vinda. Muito boa noite a todos e a todas. Andressa Cristine, mais uma vez, muito obrigada. Eu não a conheço pessoalmente, mas sei que você faz um excelente trabalho. A Joane Selle, que fez a indicação, ela esteve conosco já em 2 lives e ela me apresentou indiretamente para você e agora a gente está se conhecendo aqui, né? Deixa eu só desativar aqui os comentários para te ver. Você é muito bonita. Obrigada. Primeiro, boa noite Boa noite. a todo mundo. Eu quero parabenizar pelo projeto, está muito lindo. É uma live mais maravilhosa do que a outra. Eu assisti as da Jo, assisti mais algumas. Tá muito legal o projeto. Que bacana. Também agradeço o convite. O tema que eu vou trazer hoje é um tema que eu trabalho desde que eu entrei na faculdade, que é habilidades sociais. E ele Deixa eu me deu vários. só te cortar um minutinho, que eu preciso te apresentar. Porque o seu currículo é muito lindo. E as pessoas também precisam te conhecer. A Andressa trabalha aqui em Brasília, no Distrito Federal. Eu gosto de pisar porque tem gente do Brasil e do mundo inteiro aqui, tá? Então, vamos lá. Nossa convidada de hoje, Andressa Cristine, é psicóloga clínica, formada pela Universidade de Brasília, especialista em transtorno do espectro autista, em habilidades sociais, capacitação em estratégias naturalistas. Ela é coordenadora do projeto de desenvolvimento de habilidades sociais para jovens talentosos. Então, como você ia dizendo, você tem tudo a ver com o seu tema. E a gente vai aproveitar ao máximo do que você puder trazer. E o pessoal que está em casa, se tiver perguntas, eu vou abrir os comentários. De vez em quando, vocês podem fazer pergunta. Seja muito bem-vinda, Andressa, e mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, o tema de hoje é habilidades sociais. Como eu falei, é uma área que tem me trazido muitos frutos, que eu tenho feito cursos, tenho aplicado projeto, tenho autoria de um material. E aí eu já quero trazer um pouquinho de qual é a importância dela para a saúde mental. E aí eu vou falar um pouquinho do que é, como é que a gente constrói isso e qual a ligação que ela tem com os transtornos mentais. Uhum. Para começar, por que que a gente precisa interagir? Por que que as pessoas que estão sozinhas têm mais tendência à depressão, aos vícios, a comportamentos de automutilação, ao suicídio? Porque nós somos definidos biologicamente, evolutivamente, para a interação. Uhum. Desde os nossos antepassados mais primórdios, a gente já precisava da interação para sobreviver. Porque sem a interação, a gente ficava isolado, era rejeitado socialmente, tinha um alto risco de fome, porque as casas eram geralmente feitas de animais grandes, então precisava de um trabalho em equipe. E, além disso, a gente ficava sem proteção. Porque sem a tribo, sem o grupo, eu fico solitário, sujeito a várias doenças, vários animais perigosos. Então, a socialização sempre foi central para a sobrevivência. E aí, como é que a gente aprende a interagir? Primeiro, a gente aprende pelo modelo social. Se eu tenho modelos inadequados, se eu não tenho modelo suficiente, eu vou ter déficit de habilidades sociais.
Mas isso quer dizer que se eu tenho modelos adequados, se eu tenho pais presentes, eu vou ser 100%. Eu nunca vou cometer nenhum deslize em habilidades sociais. Não tem Não, garantia, né, Andressa? Nada é 100%. não. Ninguém é 100% habilidoso. Ninguém. Uhum. Por mais que a gente estude, por mais que a gente se esforce, a gente sempre vai cometer alguns deslizes. Uhum. Mas é primordial que, especialmente na infância, as crianças sejam expostas e educadas para conseguir agir de acordo com o que é esperado na sociedade, para conseguir ter interações saudáveis e prazerosas. Porque a gente sabe que é pela interação que a gente vai aprender muitas habilidades. A gente vai aprender a falar, a gente vai aprender a ler, a gente vai aprender a prestar atenção no outro, que é muito importante. A gente vai aprender todas as habilidades sociais também. É na relação com o outro. Se eu tenho uma criança isolada, se eu tenho uma criança que não tem cuidado, se eu tenho uma criança que não tem atenção que lhe é devida, ela vai ter muitos déficits, que não vão ser ruins só para a infância, vão ser ruins por toda a vida dessa criança. Até porque a gente aprende na interação e também pela imitação, né? A gente aprende a imitar os comportamentos à nossa volta. Por isso que a gente tende a fazer mais ou menos as mesmas coisas que as pessoas que estão à nossa volta. Até a própria cultura, né? A gente tem essa cultura ocidental porque a gente mora aqui, a gente fala o português porque a gente está em interação com as pessoas que falam essa língua, né? E aí o que é importante também é que a gente está falando que é na infância, que é muito importante, mas não quer dizer que porque você teve uma educação que não foi suficientemente satisfatória para desenvolver suas habilidades sociais, que você não possa desenvolver na sua adolescência, na sua fase adulta. Como? Tendo outros modelos adequados, fazendo terapia ou participando de grupos psicoeducativos. Uhum. Isso ajuda a desenvolver essas habilidades que muitas vezes faltam para a maioria de nós vai ter algum déficit em alguma habilidade, porque são muitas. E atualmente você trabalha com esses grupos como você falou? Psicoeducação. Psicoeducação. Sim. Atualmente você coordena esses grupos. Sim. Eu tenho um projeto na UNB, que a gente já tem o projeto pronto para pessoas de 16 até o fim da vida. Foi um projeto foi pensado a princípio para pessoas com altas habilidades, mas que a gente fez alguns estudos, a gente tem um mestrado sobre ele, que comprova a eficácia em todos os grupos, desde que tenha nessa faixa de idade. Então, a partir dos 16 anos, a Andressa está coordenando esses grupos aí. Se alguém tiver interesse, né, Andressa? Depois pode entrar em contato. Sim. Mas depois da quarentena, a gente também vai ter um grupo próprio a partir dos 8 a 16 e 16 para frente. Uhum. A gente já está trabalhando nesse projeto, já estamos com o material quase pronto para a gente começar a aplicar. Vai ser um material muito similar com o que a gente tem para os adultos, só que muito mais lúdico, com muito mais atividades interativas, muito mais divertido, para que a gente consiga desenvolver bem nas crianças também. Quando você fala desse material, Andressa, significa que é alguma coisa organizada, estruturada. Sim. O projeto ele é todo estruturado. A gente tem no total de 12 encontros. Cada encontro vai ter uma habilidade diferente. E aí a gente tem técnicas que a gente vai implementar no próprio grupo. O desafio da semana, que é para que você pratique durante a semana que a gente discutiu. E o próprio conteúdo. Entendi. E os encontros são presenciais? Sim, eles são presenciais. Assim, nesse momento a gente está pensando também em adaptações para o online, mas a gente suspendeu os grupos nesse período porque o material não é adaptado para isso. Uhum. É uma nova realidade que a gente vai ter que repensar em vários âmbitos, né, da nossa vida. Sim. Acaba sendo difícil trabalhar em grupo online porque eu tenho que ver as pessoas, eu tenho que ouvir as pessoas. A gente trabalha com grupos de 15 pessoas. Uhum. Então, pense, uma videoconferência com 16 pessoas. Os 15 participantes e o mediador. Uhum. É muito difícil de organizar, de estruturar, de aplicar as técnicas. Então, a gente está estudando para ver a possibilidade, mas provavelmente a gente só vai conseguir trabalhar nisso a fundo para que aconteça quando acabar a quarentena. Uhum. Eu sei. Por enquanto, vocês estão aguardando a quarentena
se encerrar para vocês retomarem os grupos, né? E iniciarem com as crianças a partir dos 8 anos. Aí eu tenho uma pergunta. Tem algum pré-requisito a não ser a idade? Então, tem os pré-requisitos que são os básicos, né? Que seja alfabetizado, que tenha comunicação verbal preservada, receptiva e expressiva. Basicamente são esses pré-requisitos. Uhum. Então, por exemplo, para uma pessoa não verbal, aí já não tem essa possibilidade. Não, mas para uma pessoa não verbal, o que é mais indicado é que ela tenha um psicólogo, que tenha capacitação em habilidades sociais, para que consiga desenvolver isso de uma forma mais individualizada. Uhum. Porque como o projeto ele é em grupo, ele é pensado para que o grupo cresça junto. Sim. E aí, como eu não tenho comunicação em Libras, nenhum dos nossos facilitadores tem também, isso acaba dificultando um pouco. Entendi. E quando você fala que são 12 encontros, é um semanal? Qual é a frequência? É um encontro por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar. E aí a gente chega, tem todo um script que o mediador vai aplicar com o apoio do monitor. E aí todo o grupo participa. É um encontro muito dialógico. Não é tanto o monitor que fica falando, não é uma aula, não é um curso. É um encontro. Uhum. É um encontro estruturado. Sim, estruturado, mas que não é uma palestra, não é uma aula, não é nada do que a gente está fazendo aqui agora. Como você falou, assim, tem um tema, mas as coisas se desenrolam de acordo com as interações ali no grupo. Sim. Então, a gente começa com acolhimento. O acolhimento ele tem a função de conectar o grupo, afastar ele da realidade que está fora do grupo e introduzir o tema, que é o tema do encontro. Uhum. E aí, a partir desse acolhimento, a gente vai discutir alguns temas pertinentes, vai discutir o desafio da semana anterior, mas o mediador ele tem esse papel de estar sempre fazendo um link com o que está sendo trazido e o conteúdo previsto. Mas não quer dizer que ele vai ficar lá lendo a cartilhazinha do que é habilidades sociais, do que é habilidade social e acessibilidade. Não, ele vai puxando do que o próprio grupo traz para apresentar o conteúdo, trazer as reflexões que a gente acha necessário. Uhum. E o tema sempre é em torno de habilidades sociais. É alguma coisa relacionada a habilidades sociais, é isso? Sim, a gente tem um encontro, o primeiro encontro, que é um encontro mais geral, que a gente vai falar o que é habilidades sociais, o que é ser habilidoso, o que é ser não habilidoso. A gente vai falar de habilidade de flexibilidade no segundo encontro. A gente vai falar de expressão emocional, controle emocional, comunicação verbal, comunicação não verbal, fazer amigos, resolução de conflitos interpessoais, que é um dos temas que acaba sendo um dos mais polêmicos. A gente vai trabalhar empatia. Em civilidade, a gente acaba trabalhando um pouco das normas de etiqueta, mas de uma forma bem mais geral, bem mais para as relações mesmo. Uhum. Por exemplo, a gente tem que falar oi quando a gente chega num lugar. Isso é uma norma de etiqueta, mas que está dentro das habilidades de civilidade. Uhum. No grupo, a gente não tem, mas no curso online a gente já vai ter o tema de habilidades sociais do trabalho e habilidades sociais acadêmicas. Boa! Também é um restrito. Uhum. O curso ainda não está disponível, mas até mês que vem já deve estar na Hotmart. Que vai ser aí sim, vai ser um curso online, com videoaulas, o e-book, para falar um pouco das habilidades. Aí não vai ser dentro desse projeto, vai ser um curso mesmo. Que vai trabalhar habilidades sociais, mas em forma de curso, de videoaulas. Isso, vão ser videoaulas. Se o aluno estiver interessado em, de fato, desenvolver as habilidades, não só no aprendizado, toda aula vai ter um desafio para ele aplicar. Uhum. Mas, se ele quiser mais o aprendizado, aí ele assiste às aulas, lê o livro e é uma das portas de entrada para ser um dos multiplicadores do projeto. Isso. Aí minha pergunta também é essa, no sentido de você vai ofertar o curso online, então ele vai para o mundo inteiro. Isso. E aí, se algumas pessoas se interessarem em serem multiplicadores, vem aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, faz a capacitação com vocês, leva para o estado?
Exatamente. Todos os nossos mediadores, eles passam por supervisão semanal. Mas a gente tem uma escadinha para chegar a ser mediador. Primeiro você passa pelo programa como participante, para você conhecer, lidar com as técnicas, aplicar, vivenciar o projeto. Sim. Depois você passa como monitor. O monitor, ele é um apoio para o mediador. Ele vai lidar com as questões mais técnicas, de chamada, lista de presença, impressão de material. Depois disso, você pode ser mediador. Mas essas duas etapas, tanto o monitor quanto o mediador, têm que participar da supervisão semanal. Ótimo. O trabalho com supervisão, ele é riquíssimo, porque você tem um olhar do outro de fora, do outro mais técnico, do outro que não está com o sangue muito ali, né? Com a questão mesmo imbrincada nas relações. E aí, essa supervisão, ela vem com esse olhar, a gente fala um olhar distante, né? Mas uma distância que permite que ele olhe todos os elementos, todos as pessoas envolvidas na relação ali. É bem bacana, né? Eu gosto de trabalhar com supervisão. Sim. E esse espaço da supervisão não é só para a gente discutir as problemáticas de cada turno, mas também para a gente aproximar o que tem sido trazido pelos grupos do que a teoria científica vai falar sobre a condução de grupos, sobre a habilidade que está sendo trabalhada, sobre a habilidade do mediador. Qual é o calo que está pegando porque esse grupo não está andando tão bem? Por que as pessoas não estão fazendo o desafio? Entendi. E assim, ao mesmo tempo que é um trabalho em grupo, é individual também, porque você tem que ter um olhar para cada participante, não é? Isso mesmo. E aí, assim, já puxando um pouquinho o link para o tema que a gente vai conversar, que eu já ia o principal... E a saúde mental? Eu já ia perguntar. Sim. O principal tratamento para a fobia social é a participação de grupos nesse modelo de grupos psicoeducativos. Olha! A gente sabe que isso tem um fator, assim, muito ansiogênico, porque as pessoas que têm fobia social vão ter dificuldade de estar nesse grupo. E aí é mais um olhar que a gente tem que trazer para esses mediadores de qual o cuidado que tem que se ter com relação a isso. De ter um manejo adequado, de não forçar essa pessoa a falar, de abrir um espaço que ele se sinta confortável, que ele se sinta livre para expressar ou não o que ele quer. A gente tem alguns participantes que não falam nada em nenhum encontro, mas quando a gente tem o pré e o pós-teste, né? A gente aplica um teste no segundo encontro e no penúltimo encontro para a gente fazer a avaliação de cada um. Não vale nota, o certificado não depende disso, mas é para a gente mensurar, porque é um trabalho científico também. E aí, mesmo essas pessoas que não participam, que não falam, às vezes a gente, como mediador, fica, nossa, eu acho que não consegui aproveitar, acho que eu não consegui alcançar, eu acho que eu podia ter feito diferente. Mas quando a gente olha para o teste mostra a diferença. Inclusive nas habilidades de expressão, de comunicação. Não, até porque, por exemplo, eu posso não verbalizar, mas eu estou processando tudo, né? E, por exemplo, sim, as pessoas que falam pouco, elas observam mais. Vamos dizer assim, elas têm uma habilidade intrínseca de perceber mais os detalhes. Tem todo um funcionamento diferente. Eu não posso falar muito disso porque eu falo demais. Eu procuro observar ao máximo, mas às vezes escapa. E às vezes a pessoa que fala menos, ela observa mais. E outra coisa, ela pode fazer um trabalho com ela mesma, se observar, né? A gente trazer a pessoa para se observar. Então, vamos dizer assim, cientificamente, você poderia dizer que é um trabalho preventivo para as fobias sociais? Ou está incorreto falar isso? Então, a fobia social, ela vai ter duas teorias principais. A primeira é, uma pessoa é fóbica porque lhe faltam habilidades sociais, e aí, então, ela não consegue expressar esse comportamento, e aí ela fica ansiosa por não ter habilidade, e aí isso se retroalimenta. A outra hipótese é, essa pessoa tem as habilidades, mas a ansiedade impede que ela expresse essas habilidades. Então, o grupo psicoeducativo, o desenvolvimento de habilidades sociais, ele vai ter um fator preventivo, sim. Porque se a pessoa falta habilidades,
ele vai abrir esse espaço. E se a pessoa se sente ansiosa em participar do grupo, a gente tem um grupo com vários encontros, em que o sigilo é mantido, em que a conexão e o vínculo do grupo é cada vez mais fortalecido, ela vai se sentir cada vez mais à vontade, que vai diminuir a ansiedade e favorecer que ela fale em público, fale diante do grupo. Por quê? Uma pessoa não fala diante do grupo ou porque ela tem medo do julgamento do outro, ou porque ela não sabe o que falar. Uhum. Então, se a gente abre espaço, oportunidade, conteúdo, a gente vai ajudar que essas pessoas participem cada vez mais. Entendi. E uma curiosidade, você disse que a partir dos 16 até... Não, até. Então, por exemplo, você corre o risco de ter um grupo heterogêneo no sentido também de faixas etárias, né? De vivência. E como é que essas relações se dão aí? A gente se esforça para que os grupos sejam de pessoas mais similares. Então, geralmente a gente aplica em escola, então a turma é com uma idade parecida, ou a gente aplica para professores. Acaba sendo uma idade mais abrangente, mas ainda assim já são adultos, já tem uma realidade muito semelhante. A gente se esforça para fazer com que o grupo fique mais parecido, mais homogêneo. Mas isso não impede que tenha algumas pessoas de fora. Inclusive, a gente tem turmas de alunos em que o coordenador participa, em que um dos professores dos alunos participa. Mas a gente sempre fala que é um espaço de igualdade. Uhum. Inclusive, eu, como mediadora, eu estou ali como igual. Eu não sou melhor do que ninguém. O professor não tem esse papel de ser melhor, nem de mediar relações. Ali é todo mundo igual. Inclusive, se tem alguma treta, né? Algum atrito, alguma faísquinha, não é papel do professor. Não, e é até interessante que tenha, né? Porque na vida da gente, Andressa, tem. E aí, que bacana que a gente pode exercitar isso num grupo que tem uma sustentação bacana. E é aberto para o público em geral ou não? Por exemplo, eu me interesso, aí eu, Andressa, eu quero fazer parte. Quando abrir um grupo, eu quero entrar. Pode? Pode sim. Na UNB, a gente tem turmas, assim, a gente acaba não conseguindo abranger tantas pessoas. Sempre fica a gente na fila de espera. Uhum. Mas a partir do próximo semestre, a gente também pretende aplicar turmas pagas. Que aí a gente vai conseguir fazer com mais pessoas e ter turmas maiores, ter mais mediadores disponíveis, porque tendo remuneração a gente consegue captar mais mediadores. Uhum. Porque a gente tem muita gente capacitada, mas acaba que por ser um projeto da UNB, as pessoas não precisam mais do crédito, já estão muito tempo no projeto, já não recebem mais crédito por ele, e a gente vai perdendo essa mão de obra super qualificada que a gente tem. Uhum. Então, sendo remunerado, a gente consegue prender eles mais um pouquinho. Uhum. E você disse que vocês têm, vamos dizer, um controle aí científico com dados, né? E vocês utilizam isso em pesquisas na própria universidade? Sim. E esse sim. projeto é ligado a que faculdade na Universidade de Brasília? Ele é do Instituto de Psicologia do Laboratório de Psicologia Escolar. Ah, ok. Então, psicologia escolar, tá bem associado. Beleza. E você gostaria de falar mais um pouquinho para a gente da questão da saúde mental? Porque muitas pessoas perguntaram para mim: nossa, mas você vai falar de saúde mental na sua live? O que tem a ver? Eu falei assim, eu vou perguntar para a Andressa o que tem a ver a saúde mental com as habilidades sociais. Mas eu estou começando a perceber. Isso. A gente já falou um pouquinho da prevenção, né? Falou muito mais da fobia social, mas não ter habilidades sociais bem desenvolvidas ou ter muitos déficits em habilidades sociais gera o que a gente já falou, que é o isolamento. Então, gera a solidão. E a solidão, por si só, ela já é um fator de risco. Ela é um fator de risco para tabagismo, para obesidade, para alcoolismo. E tudo isso vai gerar várias doenças físicas, como a gente já sabe, mas também a porta de entrada é um dos fatores agravantes também para vários transtornos, como a ansiedade, a depressão, o toque, alguns transtornos do estresse, né? Tem
o transtorno disruptivo, aquela pessoa de qualquer coisa, ela já explode, já ataca, já grita, já é agressiva. Que todos esses comportamentos também são reflexo de baixa habilidade social em controle e expressividade emocional. Uhum. Talvez eu estou esquecendo alguma coisa por aqui. Tá. Além disso, se eu não tenho habilidades sociais bem desenvolvidas, consequentemente eu tenho vínculos mais enfraquecidos. Eu tenho vínculos mais enfraquecidos com a minha família, com os meus colegas de trabalho, com os meus filhos. E o que é que isso vai gerar? Sentimentos de insegurança, rejeição, insatisfação com a vida e com a própria autoimagem, porque eu começo a perceber que tem algo de errado comigo. Uhum. Só que eu não sei o quê. Você começa a repelir as pessoas. E de repente Também. você não sabe nem por quê. Sim, porque as pessoas vão se afastar de você. Se eu sou uma pessoa que sou difícil de conviver, porque eu tenho repertório de habilidades sociais abaixo da média, as pessoas se distanciam de mim. Inclusive, essa é uma das principais questões da depressão. Pessoas depressivas que têm habilidades sociais bem desenvolvidas, elas vão ter um controle do transtorno, elas vão ter um desenvolvimento muito mais saudável. Mesmo que o transtorno permaneça, elas dificilmente vão ter comportamento de autossabotação, de automutilação, inclusive tentativa de suicídio. É como se porque elas têm um grupo de apoio. Estratégia melhor para lidar com as dificuldades mesmo, né? Não só, é porque elas têm um grupo de apoio que se faz presente, que de fato consegue apoiá-la. Uhum. Se eu tenho habilidades sociais bem desenvolvidas, eu tenho um grupo de apoio fortalecido. Se as minhas habilidades sociais não são fortalecidas, as pessoas se distanciam de mim. Isso. E aí, para a depressão, isso é um fator assim, central. Uhum. Porque se eu estou deprimido e eu vejo que eu não tenho ninguém ao meu lado, eu não tenho um grupo de apoio, qual é o meu sentido em viver? Eu já estou deprimida. Uhum. E aí isso acaba desencadeando vários comportamentos que podem chegar até o suicídio, de fato. Uhum. Então, o desenvolvimento de habilidades sociais em pessoas depressivas é central no tratamento. Se a gente não desenvolve habilidades sociais nessas pessoas, elas dificilmente vão ter um prognóstico bom. Elas dificilmente vão conseguir superar as crises de uma forma satisfatória e fazer com que essas crises durem menos tempo. Uhum. As crises se prolongam ao longo do tempo e vêm cada vez mais fortes. Por isso que a gente também precisa ter apoio, às vezes, até de profissionais, né? Não só de um grupo, mas uma questão mais focal, mais individualizada até, né, Andressa? Às vezes Isso é central. Uhum. E o grupo de apoio tem essa função também de direcionar essa pessoa que está doente para um profissional qualificado. É o grupo de apoio que vai levar essa pessoa até o consultório, que vai levar essa pessoa até o hospital. Uhum. Porque muitas vezes essa pessoa está enfraquecida mesmo. Ela não tem energia nem para entrar no Google e pesquisar psicólogos em Brasília. Nem para mandar mensagem para alguém pedir indicação. Porque para ela não tem saída. Uhum. Quem consegue ter uma saída é o grupo de apoio. E se essa pessoa não tem um grupo de apoio que está fortalecido, o grupo de apoio dela está cada vez mais distante, está evitando, não está tendo contato com esse sofrimento, dificilmente vai conseguir levá-la até esses profissionais. E por isso que você precisa ter profissionais capacitados dentro dos grupos para perceber. Porque, às vezes, é muito sutil, são muito sutis os sinais. Por exemplo, eu já passei por isso. As pessoas falam assim, você é uma pessoa muito extrovertida e tal, mas de vez em quando eu tenho meus momentos de depressão. E às vezes não é nem por alguma coisa assim, sabe? Que deu aquele start. Não, acho que é só um momento, né? E aí é mais uma coisa que é importante a gente ter relações íntimas, relações próximas, pessoas que estão com a gente quando a gente está nesses momentos ruins, pessoas que vão ver essas problemáticas. Porque se eu moro com uma pessoa, ou se eu tenho uma pessoa que é muito minha amiga, e eu percebo que ela tá triste hoje, eu vou oferecer meu apoio, eu vou oferecer meu cuidado, eu vou oferecer meu afeto. Mas se eu vejo que ela tá muito triste hoje, e muito triste amanhã, muito triste semana que vem, eu começo a perceber que tem alguma coisa errada. Uhum. São e aí, se a pessoa tá sozinha,
Se essa pessoa está sozinha, se ela não tem ninguém com quem contar, ninguém para aperceber, ela vai estar ainda mais vulnerável a essas gravidades de todos os transtornos, de todos os tipos de sofrimento. E uma coisa que é muito comum, que eu vejo é assim, não, isso vai passar. Não, daqui a pouco eu vou melhorar. E acaba que não melhora. E você não tem a dimensão. Quando você vê, você já tá aí com um ou outro transtorno mesmo, assim, com fobias até, né? Com medo até de sair de casa. Inclusive agora mesmo, com esse momento que a gente está passando, tem gente que está há tanto tempo dentro de casa que eu acho que vai ficar com medo depois de sair de casa. E aí a gente pensando nessa lógica que a gente tem agora, né? Todo mundo isolado em casa. Mas se eu tenho amigos, se eu tenho relações próximas, eu continuo em contato com essas pessoas, mesmo estando em casa. Eu tô ligando, eu tô mandando mensagem, eu tô me fazendo presente. Mas se eu não tenho nenhuma amizade, nenhum relacionamento íntimo, eu tô sozinha. E aí já essa chavinha de por que eu estou sozinha? Por que isso está acontecendo? Porque às vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo para essas amizades, eu tô sempre muito comprometida com o trabalho, muito comprometida com os meus filhos, muito comprometida com o meu casamento. E aí no casamento não há uma relação de intimidade, de reciprocidade, de amizade, que a gente sabe que acontece muitas vezes. E essa pessoa fica literalmente isolada, porque ela não investiu tempo em amizades, em relacionamentos. Então por que ela não está tendo amigos agora? Que ela está em casa, que ela poderia estar ligando e fazendo essas conexões? Será que é porque ela não tinha tempo? Será que é porque ela não consegue manter amizades? Porque ela não tem habilidade social bem desenvolvida? Será que ela não consegue fazer amigos? Ela não consegue puxar uma conversa com um desconhecido ou com um colega de trabalho? O que está impedindo que ela tenha amigos de qualidade? Amigos com uma relação forte? É importante ter essa reflexão, porque sabendo o porquê, você já começa a saber qual o caminho que você pode seguir para fazer diferente. Isso. E às vezes recomeçar de algum lugar, reestruturar, né? Se reorganizar. Mas eu acredito que esse apoio é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Todo mundo precisa, em algum momento, de um suporte, né? E sabe que tem um dado muito interessante que eu trouxe para vocês, que é o que o déficit de habilidades sociais vai gerar. O primeiro, ele vai fazer com que essa pessoa tenha um desempenho acadêmico abaixo da média, ou inferior ao que ela poderia. Por quê? Porque a gente tem muitos trabalhos em grupo, essa pessoa provavelmente não consegue trabalhar em grupo, essa pessoa não consegue fazer perguntas para o professor, tirar dúvida, não consegue fazer pergunta para os colegas, faltou uma aula e não consegue perguntar para o amigo o que o professor passou. Acontece muito. Só que muitas vezes chegam em casa, por que você tirou essa nota tão baixa? É porque eu faltei no dia. Mas não perguntou para ninguém o que aconteceu. Então, assim, ter habilidades sociais abaixo da média faz com que a sua média escolar, a sua média acadêmica também fique abaixo do que você poderia ter. Além disso... gente? Então é bom para os pais ficarem alertas, né? Porque buscar assim, esses grupos de apoio para os filhos. Não esperar. Não, mas meu filho não tem problema nenhum, mas... Não, às vezes é um grupo bacana que a gente vai trocar mesmo, né? As interações, as relações sociais vão se dar ali nesse grupo. Como você falou, de uma forma mais tranquila, sem muita exigência, né? Bacana. Além disso, é fator de risco para delinquência. Porque se eu tenho baixas habilidades sociais, provavelmente eu vou me conectar com grupos que também têm habilidades sociais abaixo da média. Se a minha está abaixo da média, eu vou me conectar com grupos que estão abaixo da média. E especialmente na adolescência, quando a gente está muito ligado a grupos, a qual o meu valor para esse grupo, o quanto eu sou aceito, eu sou aprovado, eu sou aplaudido, quantos likes eu tenho no meu Instagram, quantos seguidores eu tenho. Então, isso vai se tornando um atrativo. Sabe, na sala de aula, quando tem aquele aluno que apronta, todo mundo fica... Isso chama a atenção e acaba sendo um dos fortalecedores para esse comportamento inadequado. Isso reforça esses comportamentos inadequados.
Então, às vezes, eu fiz primeiro porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha técnica, eu não tinha essa habilidade. Mas aí, quando eu fiz errado, eu fui elogiada, eu fui gratificado pelo grupo. Eu chamei a Então, eu faço cada... atenção, né? Porque Sim, tem gente que então eu tem essa... continuo fazendo errado Uhum. e faço cada vez mais errado para chamar cada vez mais atenção e ser cada vez mais central nessa sociedade escolar, nessa sociedade de amigos. E você falou uma coisa muito bacana assim, que eu queria ressaltar, essa questão das redes sociais. Eu vejo cada vez mais essa preocupação em querer passar uma boa impressão nas redes sociais, a querer cada vez mais likes, a querer cada vez ser mais visto, né? Então, é uma forma de você se colocar na vitrine, mas às vezes não exatamente como você é. Porque eu posso mascarar um pouco aqui, né, diante da câmera, alguma coisa, não sou eu, né? Tem alguma coisa aqui por trás. E aí, é o que você falou, as coisas vão se inflando, né? A gente vai tendo reforçadores que não são muito bacanas no sentido de reforçarem uma coisa legal. E aí, cada vez mais, a gente vai se preocupando com coisas superficiais, em parecer do que ser, né? Sim, sempre que a gente entra nesse tema, eu gosto de falar que a gente sempre teve um comportamento social e um comportamento real. Isso sempre existiu. Uhum. Não, a gente não precisava das redes sociais para fazer isso. Sempre existiu. Se a gente vai estudar a sociedade nos tempos mais remotos, sempre existiu isso, de eu me fazer uma pessoa diante da sociedade, diante das pessoas, e eu ser outra pessoa dentro de casa, eu ser outra pessoa quando eu tô sozinha. Isso sempre existiu. Uhum. O que as redes sociais fazem é potencializar isso. É milhares de seguidores, né? Ao invés de você ter meia dúzia. Sim. Então, eu começo a perceber que alguns dos meus comportamentos são mais socialmente aceitos. Isso está muito ligado a ter habilidade bem desenvolvidas, porque eu estou percebendo qual é a regra, percebendo qual é a consequência que eu tenho se eu sigo essa regra, se eu não sigo, qual é a consequência que eu tenho também. Então, você conseguir se conectar a isso é bom. Agora, até que ponto? Qual é o limite para que isso não te afete, para que isso não afete as pessoas que você gosta, para que isso não afete a sua vida de uma forma muito grave? Uhum. Aí sim, é uma questão de consciência e autocontrole. A gente tem várias blogueiras entrando em depressão porque tem que manter uma rotina de felicidade que não é real. Uhum. E aí, quando as luzes se apagam, é um teatro 24 horas. Uhum. E aí, quando as luzes se apagam, quando ela desliga tudo, quando ela desliga todas as câmeras, a realidade é outra. Ela tá sozinha. Sim. E aí, assim, são coisas que a gente tem que ver, interpretar. Por que essa pessoa tá sozinha? Porque ela busca tanto like, não busca tantas amizades reais? Porque ela investe tanto tempo nisso? A gente sabe que muitas pessoas hoje têm uma questão financeira. Elas investem nisso porque elas recebem dinheiro por isso. Uhum. Mas também tem outros motivos. O que fez ela chegar nesse ponto? Mas aí isso é coisa para outra live, né? Sim, eu sei. Mas assim, essa questão das redes sociais, elas mexem muito com a estrutura da sociedade, e eu vejo que cada vez mais a gente precisa estudar sobre isso. Porque, por exemplo, na minha área mesmo, né, eu trabalho com pessoas com transtornos no desenvolvimento. Aí teve uma mãe que veio me procurar antes dessa pandemia, mas olha, meu filho ficou autista por causa do telefone, por causa do celular, porque ele só fica no celular. Agora ele não ouve mais a gente, não sei o quê. Então, assim, a gente realmente fica fixado ali nas redes sociais de uma forma que você, às vezes, esquece desse relacionamento pessoal mesmo, físico até, né? Sim. E aí vamos seguir, então? Sim, vamos seguir. O déficit em habilidades sociais também vai ser um fator de risco, como eu já falei, para abuso de drogas, para crises conjugais. Se eu não tenho habilidades sociais bem desenvolvidas,
eu vou tender a brigar mais com meu marido, a brigar mais com a minha esposa. E se ela também não tem, isso vira um redemoinho, né? O que acaba gerando o divórcio em muitas ocasiões. Então, desenvolver habilidades sociais também significa preservar e fortalecer relacionamentos conjugais. Aham. É fator de risco para desordens emocionais, como eu já falei também no comecinho, e para transtornos de ansiedade. E o que favorece as habilidades sociais? Para que é bom? Para a gente ter relações saudáveis, prevenir transtornos mentais, ter uma autoestima bem estabelecida, uma autoimagem, um autoconceito, tudo isso positivos. Aham. Habilidades sociais é um dos principais fatores de proteção a transtornos mentais, porque ela vai estar ligada a tudo isso. Se eu me relaciono bem, se eu sei qual é o meu limite, se eu sei como eu devo agir em determinadas situações, por que tal situação virou uma confusão, virou uma briga, se eu consigo entender a minha responsabilidade nessas questões, que também está ligada à habilidade de autoconsciência, eu vou conseguir viver muito melhor. Meu bem-estar vai estar muito mais alto. Já falei da depressão, né? Que habilidades sociais é um fator de risco gravíssimo e que as pessoas que têm habilidades sociais abaixo da média estão mais sujeitos à fuga e à rejeição do que as pessoas não depressivas, o que é um fator de risco muito grave. Aham. Além disso, nos transtornos alimentares, a gente vai ter um déficit de habilidades sociais em quase todas as áreas. A gente vai ter déficit na habilidade de expressão emocional, leitura emocional do outro. Porque a validação do outro sobre mim, sobre o meu corpo, sobre o meu bem-estar, acaba sendo muito importante para mim. E aí eu tenho dificuldade de fazer a leitura quando essa pessoa me expressa algo positivo. A leitura a aspectos negativos da expressão facial, da comunicação verbal, vai estar muito mais aguçada. Porque isso me importa muito mais. A gente vai ter déficit na habilidade de fazer perguntas, recusar pedidos, responder a críticas, que também é uma habilidade social importante, Muito que vai estar ligada. importante. E aqui eu estou falando de todos os transtornos alimentares, da obesidade à anorexia, à bulimia. Todos os transtornos alimentares vão estar ligados ao déficit nessas habilidades. A habilidade de defender direitos, de resolver problemas, de se expor a desconhecidos e situações novas. E o autocontrole e agressividade, que vai estar ligado ao autocontrole emocional. A gente tem aquela fome emocional, né? Eu sinto alguma coisa, eu vou comer para descontar nisso. Aham. Se eu tô feliz, eu como. Se eu tô triste, eu como. Sim. E aí, como desenvolver? E aí, já que nosso tempo está acabando, eu queria aproveitar esse tempo para falar dos direitos humanos básicos em habilidades sociais, que são regras, sabe? Igual a gente tem a lista dos direitos humanos da OMS, a gente vai ter os de habilidades sociais. Eu vou ler para vocês. Vamos lá. O primeiro direito é a manter sua dignidade e respeito, se comportando de forma assertiva, falando aquilo que você tem que falar, inclusive se a outra pessoa se sente ferida. Então, Andressa, eu falar uma coisa que ofende a outra pessoa, ser habilidoso, às vezes é. Às vezes uma pessoa faz uma coisa pra mim e eu falo pra ela, olha, isso que você fez me deixou muito chateado. Eu não gostei, eu gostaria que da próxima vez você fizesse de uma forma diferente. Essa pessoa pode reagir tranquilamente, compreender o meu ponto de vista, respeitar o meu ponto de vista e respeitar o meu sentimento, para evitar ter esse comportamento de novo. Mas ela também pode ser agressiva, ela também pode falar, mas como assim você ficou chateada com isso? Isso é um absurdo! Ela pode. Mas eu tô no meu direito de falar pra ela. Eu quero só falar duas coisas, assim. A primeira coisa é que tem maneiras e maneiras também da gente dizer, tem outro lado também, né? Tem a maneira que eu vou falar com você, isso é um ponto. E o outro ponto é que as pessoas às vezes levam tudo para o lado pessoal. Você deu um exemplo bacana. Eu não gostei disso que você fez. Não é eu não gosto de você. Porque o que muitas vezes as pessoas entendem é eu não gosto de você, por isso que eu fiz. Aí elas começam, porque isso é inveja, porque as pessoas têm uma dificuldade de olhar
o evento, a situação, e ver que a situação ou o comportamento não foi bacana. Mas que a pessoa, ela tem que ser respeitada, né? E ela tem que ser tudo isso que você amada. falou, Eu vou gostar de você do mesmo jeito, só que isso que você fez não é bacana, por exemplo, né? tudo isso que você falou, a gente trabalha em habilidades sociais e a gente vai chamar de assertividade, que é, assim, a assertividade, ela tá num ponto de equilíbrio entre a passividade, o não assertivo, e entre a agressividade. Ela é um ponto de equilíbrio para que eu possa expressar aquilo que eu acredito. Uhum. A gente vai ter algum roteirinho de como dar feedbacks para que eles sejam melhor entendidos e não afetem emocionalmente tanto a outra pessoa. Mas a assertividade é isso, é eu falar aquilo que eu acredito. Uhum. Em algumas situações eu posso ser assertivo sendo um pouquinho mais amoroso, falando um pouquinho mais tranquilo. Em outras situações eu tenho que ser mais enfático, eu tenho que ir um pouquinho mais para a da pessoa agressividade. entender mesmo. Às vezes a gente tem que falar um pouco mais alto, chegar um pouco mais perto, se impor um pouco mais. Isso também é ser assertivo. Uhum. E aí, claro, tem uma linha que separa a assertividade da agressividade. Uhum. Então, eu não posso ser ofensivo com o outro, não posso fazer comentários irônicos, eu não posso ser agressivo, não posso bater, não posso xingar, não posso gritar, porque tudo isso é inadequado. A assertividade, ela não vai estar dentro disso. Ela vai ser assertiva, ela vai ser o equilíbrio dentro do que você falou, o respeito ao outro, né? Isso mesmo. E aí o segundo direito é a ser tratado com respeito e dignidade. O terceiro é o direito de recusar pedidos sem se sentir culpado ou egoísta. Ah, esse é difícil, hein? Sim. Esse E assim, é muito importante, porque muitas vezes a gente quer falar não e a gente tem o direito de recusar. Uhum. A gente se sente culpado. E no Brasil a gente tem uma cultura muito clara de se eu não vou fazer o que você me pediu, eu te peço desculpas. A gente sempre pede desculpa. A gente tem uma cultura de pedir desculpas muito. E não é uma situação que a gente deva pedir desculpas, porque a gente não fez nada que ofendeu a outra pessoa. E a gente está cumprindo o nosso direito de falar, não. Você pode passear com o meu cachorro hoje? Mas eu estou exausta, eu não quero. Eu não preciso nem falar para a pessoa que eu estou exausta. Eu falo, hoje não. Uhum. E não realmente a gente tem essa dificuldade aí. Sim. Um outro direito é expressar os seus próprios sentimentos. Andressa, mas qualquer sentimento, qualquer um. A raiva, a inveja, eu posso expressar todos eles. Mas voltando, sempre com respeito e dignidade. Isso. Então, É se eu porque com inveja do outro, pensa que nós temos sentimentos menos nobres. Nós não temos sentimentos menos nobres. Todos são sentimentos. Assim, a questão é como nós vamos expor esses sentimentos, né? a gente até chama na teoria de sentimentos negativos. Porque são sentimentos que nos geram desconforto no outro. Mas esse desconforto também é bom. Faz uma pose aí que vão tirar foto da gente. Pronto, vamos lá. Tá acabando. Sim. Enfim, a gente tem muitos direitos. Eu vou fazer um post no meu Instagram essa semana com todos eles, para quem assistiu. E aí, quem quiser entrar em contato, que eu vi que perguntaram só me seguir no meu Instagram. Só me seguir no meu Instagram e mandar mensagem no direct. Ou eu vou falar para mandar no direct, porque se eu falar um número ou um e-mail, a gente vai gastar muito tempo soletrando e falando. Mas me manda no direct que eu passo meu e-mail, meu WhatsApp, que a gente pode conversar melhor. Isso, Andressa Cristine. Isso, é só clicar aqui em cima, onde está o da Mara, vai ter o meu também. Só clicar nele e entrar lá e seguir. Isso, então, Hot. Qual é o seu Instagram? Ele tá perguntando. Tá. Andressa, _ Cristine com 2 N's, 08. Vai ter uma foto minha, eu acho que eu tô de azul, não sei. Ó, tem o pessoal de Maceió também, Andressa aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Que live show, meninas, parabéns. É um pessoal puxa-saco aí da gente. Obrigada, gente. Assim, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a live de hoje, mandem para mim no direct que eu vou tentar responder todo mundo.
Não deu tempo de falar de tudo, mas os direitos humanos, que são muito grandes, eu já sabia que não ia dar tempo, eu vou fazer uma postagem essa semana para mandar para vocês, para que Faz vocês assim, tenham acesso. Andressa, você faz, me marca que eu também posto, né? E a gente Tá socializa. bom. Eu só queria, assim, que você falasse mais um pouquinho acerca do curso, porque eu acredito que muitas pessoas vão se interessar. Aí você disse que vai ser pelo Hotmart, ainda não está pronto, né? Vocês estão... Não, assim, o roteiro já tá pronto. O e-book já tá quase pronto. Mas eu tô gravando ainda. Gente, gravar videoaula é uma coisa fora da realidade. Eu não me imaginei que era tão difícil. Mas eu já tô gravando. E ele, no máximo em um mês, ele já vai estar disponível e eu vou postar no meu Instagram. No meu Instagram já tem um site pronto para eu colocar lá o link do curso. Isso. Inclusive, lá tem o meu contato, lá tem o meu número, meu e-mail. E aí você me marca que eu posto aqui também. E a gente vai divulgar. Sim. Porque o objetivo dos nossos encontros, gente, é socializar a informação. O máximo que a gente puder. Andressa, eu queria te agradecer mais uma vez. Foi muito bacana e passou super rápido. Eu acho que a gente vai ter que conversar um pouquinho mais sobre esse assunto das habilidades sociais. Eu fiquei interessada, eu não conhecia esse programa da Universidade de Brasília. Quem entrou agora, quem perdeu alguma coisa, quem quiser ver novamente, vai ficar aqui no IGTV e no meu canal do YouTube, Mara Rubia Martins, a partir de amanhã. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Eu quero, de novo, agradecer, né? Como eu já falei, é um projeto maravilhoso que você está fazendo com essas lives, chamando muitas pessoas que têm muito conteúdo relevante para todo mundo. Agradecer a honra de ter uma dessas pessoas, de poder participar. Agradecer a participação de vocês, as suas perguntas que foram muito pertinentes. E eu gosto muito dessa lógica de diálogo, assim, eu não gosto muito de ficar palestrando sozinha. Uma novidade, pelo menos para mim é novidade. Então, assim, eu fiquei muito interessada e eu já vou marcar um monte de pessoas que eu acho que vão se interessar em fazer parte desse projeto mesmo também. Bom, esqueci o que eu ia falar, mas deu branco. Mas assim, o que eu quero mesmo é agradecer, falar que todo mundo é bem-vindo. O curso logo vai estar disponível. Se alguém tiver interesse em aplicar nas escolas, em aplicar com alguns jovens que vocês conhecem, é só entrar em contato. A gente tem mediadores da UNB. Se eles não estiverem disponíveis, a gente também tem uma equipe com cursos pagos. E é isso, obrigada. E amanhã tem live no Infinitamente com a Jo. É 21 horas, né? A de vocês? Sim. Atendimentos responsivos amanhã. Vai ser sensacional. Isso, gente. Infinitamente amanhã às 21 horas. Então, amanhã às 18 horas vocês participem aqui. Amanhã nós vamos ter a professora Renata Mendonça dando sugestões para a gente fazer aí nessa quarentena. E ela vai falar também das questões das aulas online, das aulas remotas. Então, vai ser um assunto muito bacana. A Renata Mendonça também tem lives, ela faz vídeos no YouTube, é bem bacana. Mais uma Eu lembrei que eu ia falar. Pode falar. Que habilidades sociais é uma área muito rica e o Brasil é referência nisso. A gente tem os 2 maiores autores de habilidades sociais do mundo. São muito referenciados. Que são um casal, que é os Delprete. O Almir e a Zilda. Então, se vocês quiserem estudar, aprender, tá tudo em português. É só ler. Que legal! E ó, a Jo está colocando aqui o Instagram da Infinitamente. Amei, excelente. E estamos encerrando. Andressa, muito, muito obrigada. Sucesso para você. Vai me marcando que a gente socializa aqui, tá bom? Amanhã nós estaremos aqui com a Renata Mendonça falando sobre esse momento de quarentena, aulas online. Ela vai dar sugestões para a gente. Eu espero vocês amanhã às 18 horas aqui. A Priscila está dizendo muito boa conversa, amei a live, amei. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Foi ótimo estar com vocês. Até amanhã às 18 horas
com a professora Renata Mendonça. Até lá. Beijos. Tchau. Tchau, obrigada.